Muito bem, pessoal. Agora é a hora que a gente vai fazer aquele bate-bola jogo rápido da aula 20.1. Agora é a nossa aula 20.2. Vamos sanar qualquer dúvida que possa ter ficado aí durante as explicações. Então, eu vou frisar os principais assuntos abordados no controle de ervas daninhas, no controle de plantas daninhas dentro de um sistema agroflorestal. E aí você já vai pegando, anotando, sanando as suas dúvidas, pois assim que a gente finalizar, vou deixar vocês fazendo aí a atividade, tá bom? Meu diretor, na tela. Aula 20.2. Ei, professor, era sobre o quê? Manejo nos SAFs. Só que manejo... Só para lembrar... A verdade é controle cultural, controle. Não se usa o termo manejo. Ou você pode usar trato cultural, mas trato cultural é para áreas o quê, professor Jefferson? Para áreas tradicionais, tá bom? Então olha aqui, nós estamos falando de quê? O controle cultural, olha aí, viu? Não é manejo. Professor, mas se escrever manejo, o senhor vai considerar errado? Não, não. Não é manejo. É controle. Controle cultural. Ou prática. Ou prática cultural. Tá bom? Tá bom. E também falamos sobre planta... Falamos sobre plantas daninhas. A prática cultural de controle de plantas daninhas, ela tem como objetivo proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento para o desenvolvimento de cultivares que são inseridas em áreas agroflorestais. Ou para melhorar, ou você insere tratos culturais para melhorar a dinâmica da produção de plantas silvestres. Então, o controle da erva daninha vai proporcionar esse ambiente. E o que essas plantas daninhas fazem? Elas competem com as cultivares por água, por luz, por nutrientes. E favorecem o desenvolvimento, a atração, ela favorece, atrai agentes etiológicos com capacidade de infecção. Aí você pode pensar em qualquer tipo de agentes etiológicos. Dentro do reino, dentro dos insetos, vermes, fungos, bactérias, podem proporcionar a instalação de sintomas. Esses sintomas são característicos, recebem uma denominação, uma doença específica da ação de fungo, específica da ação de patógenos, né? Patógenos como bactéria, larvas, moscas, insetos em geral, né? Que podem sim prejudicar a parte sistema radicular, sistema arbóreo. Professor, oi. Quando o senhor fala sistema arbóreo, o senhor fala o quê? Caule, galho, ramo, broto, folha, flor e fruto. Esse é o arbóreo. E a maioria do sistema radicular, que é no solo, são atacados por agentes etiológicos ou agentes infecciosos, como nematóides, são vermes. Mas nós não podemos excluir também quem? Fungos e bactérias. Nós vimos que a área
a área de um sistema agroflorestal, ela pode ser invadida por esses determinados agentes etiológicos ou infecciosos quando se tem ervas daninhas que atraem esses agentes. As ervas daninhas, elas podem atrair porque uma área de SAF, ela tem ao seu redor atividades agrícolas tradicionais. Ela pode atrair? Pode, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, as mudas utilizadas que serão inseridas em um sistema agroflorestal pode estar infectada. Por isso também falamos da importância da... Como é que é, meu diretor? Quando a gente pega uma muda de um viveiro, idoneidade, é assim que fala? Idôneo, né? Que tem um certificado de qualidade, que vai te ofertar uma muda de cupuaçu, uma muda de cacau, uma muda de café, maracujá, né? Pensa aí, frutíferas, olerícolas, hortaliças. Oi? Tá? Então é importante a gente ter esse controle, essa noção. Então depois dessa abertura, vamos só rever alguns, né, itens que nós falamos. Por exemplo, o que compreende, né, esse controle das ervas daninhas? Aqui, ó, nós falamos, né? Falamos também quais são os tipos de controles, professor? Cultural, físico e químico. Tá bom? Aí, dentro do cultural, nós temos o preventivo, o consórcio com lavouras anuais e o pastejo. Que o pastejo a gente enfatizou bastante, que pode ser utilizado animais para retirar restos de tratos culturais. Mas aí também enfatizamos o quê? Observa cuidadosamente quais animais são eficientes no processo de controle, para que desta forma não é só retirar a erva daninha, mas retirar com eficiência, não só a parte aérea e a parte que está no solo, sistema radicular, porque a maioria, não quis dizer, a porção esmagadora que vai favorecer o retorno da erva, da planta daninha, é o sistema radicular. Então elas são quem? Gramíneas. E quem é que tem a eficiência de arrancar com eficiência toda a parte arbórea e sistema? Cabra. E outra, não é só a eficiência de arrancar. E se eu quero utilizar esse animal ao mesmo tempo para fazer o controle, ele ainda pode fazer o cocôzinho dele sem prejudicar a dinâmica dos micro-organismos que estão no solo. Pois outros animais, vou citar o boi, que aí eu não vou fazer acepção de gênero. Falei boi, gado. Falei errado. Gado, porque se eu falo gado, é macho ou fêmea, é boi ou vaca. Não é não? Mas a bosta tem o mesmo efeito danoso, pois precisa passar por um processo de qualidade. Processo de qualidade de quê? De decomposição. Só que não pode ser diretamente no solo, senão queima, mata, altera o processo que os ecologistas chamam de solo vivo e solo morto. Pronto. Vimos isso. O que mais nós vimos, professor Jefferson? O controle preventivo. Nós vimos também o controle de pastejo, que foi enfatizado bastante, e o coroamento, que é o físico. Coroamento, professor? Sim, que é o físico. Que a gente pega, faz a limpeza ao redor da copa e tem que ser coberta para proporcionar a proteção do solo e dos micro-organismos que nele proporcionam
a devolução dos nutrientes. Mas, professor, isso é quando a gente faz em linhas. Aqui, ó. Manter a altura. Isso é feito muito, sabe aonde? Quando você insere cacau, quando você insere café, aí você faz uma linha de amontoa. Essa linha de amontoa tem no mínimo 10 centímetros de altura para ter a eficiência de impedir o desenvolvimento de reinfestação por essas plantas daninhas. Entendi. Para mim, meu diretor, galerinha, agora, finalizando esse bate-bola, esse jogo rápido, vou deixar vocês aí, ó, realizando a atividade de vocês. Daqui a pouco o tio volta para a gente poder corrigir. Boa atividade. Muito bem, pessoal. Ó, eu sei. Professor, pensa em umas questões enormes, né? Isso, um texto. Pessoal, como é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aí, ó, o texto, vamos ler, vamos colocar a resposta, respostas abertas. Não precisa estar escrito idêntico que a gente vai mostrar aqui. O que é importante? É que você coloque dentro com as suas próprias palavras, mas sempre a gente está reforçando que é importante aqueles termos técnicos. Se você descrever o termo técnico, na hora que eu estiver explicando, sublinhe o significado do seu termo técnico e coloque entre parênteses para criar essa familiarização e auxiliar no processo de avaliação, tá bom? As questões fechadas, nós vamos colocar a questão, vamos colocar as alternativas e mostrar o gabarito. E vamos explicar por que as outras alternativas não contemplam, tá bom? Na tela, meu diretor, a hora de sanar as dúvidas. Primeira questão. Nas pequenas propriedades rurais, é comum o surgimento de plantas daninhas ao redor das mudas recém-plantadas, o que compromete seu desenvolvimento inicial por competição de recursos essenciais como água, luz, nutrição e espaço. Espaço também. Considerando as práticas utilizadas para o controle dessas plantas invasoras, assinale a alternativa que apresenta corretamente a principal. Olha aí. Ela tem que apresentar o que, professor Jefferson? Ela tem que apresentar corretamente a principal forma de controle adotada e sua função. Quer dizer, pode aparecer algumas questões que não estão totalmente erradas, mas elas não contemplam a principal forma de controle e função. Tá bom, pessoal? Isso que é importante. Então vamos aqui. A cobertura morta aplicada diretamente sobre a muda, proveniente, promovendo o sombreamento e impedindo a fotossíntese da planta invasora. Vamos lá. Não está errado, mas está incompleto. Tá entendendo? Para mim, meu diretor, pessoal, quando vem questões assim, a alternativa que apresenta corretamente o controle, o que eu usei? Eu usei cobertura morta ao redor da planta. Mas qual é a função? Evitar a fotossíntese da planta invasora? Tá certo, mas está faltando uma coisinha. Então ela tem que contemplar as duas coisas. Tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. B. A subsolagem, técnica agrícola que elimina as raízes profundas das plantas daninhas com ação mecânica. O uso de defensivo químico. Porque, vamos aqui botar logo tudo e vamos analisar, tá? Porque tem uma coisinha aqui, presta atenção. Porque, a letra A, eu li, ela está incompleta, ela não está errada, ela está incompleta.
Ela fala porque é adotada, mas não fala a função. A B, subsolagem. Falou subsolagem, está errado já. Porque a gente está falando de quê? Restos de trato cultural. Não é isso? Considerando a prática utilizada para controle dessas ervas daninhas, assinale a alternativa que apresenta corretamente. Quando você usa o quê, professor? Você usa os restos culturais. O uso de defensivo químico. Está errada aqui a letra C. Mesmo que ele seja seletivo. D. A adubação verde que utiliza o crescimento de outras espécies para suprimir a emergência do mato. Mas, nossa, tá tudo nem nada a ver isso aí, tá, gente? Adubação verde, mato ao redor das mudas. Muda não pode ter nem mato, galera. Ó, vamos ver. Eita, pituíba. Letra E. O coroamento, que consiste na retirada manual ou mecânica das plantas daninhas ao redor das mudas, evitando a competição direta. É a alternativa E. É a única, tá bom? Porque, olha só, a cobertura morta, vamos para a letra A, eu tô achando que a letra A tá errada assim. Não é que ela não tá incompleta, ó. A cobertura morta aplicada diretamente sobre as mudas, não é sobre as mudas. Aqui está o erro da A, não é sobre as mudas, é ao redor. Então é só a alternativa E que está correta, pessoal. Tudo bem, professor, tudo bem. Check. Questão de número 2. O controle de plantas daninhas. O controle de plantas daninhas é essencial para garantir o desenvolvimento saudável das culturas agrícolas, uma vez que essas espécies competem com as plantas cultivadas, competem com as cultivares. Ai, não gosto de usar plantas cultivadas. Competem com as cultivares por luz, água, nutrientes e espaço. Explique de que forma podemos realizar o controle físico das plantas daninhas, citadas exemplos técnicos explicados no campo. O controle físico das plantas daninhas consiste na remoção e destruição das plantas indesejadas por meio da ação mecânica ou manual, sem o uso de produto químico. Perfeito! Esse tipo de controle pode ser realizado através de arranquio manual, capina, cobertura morta, roçagem, aragem, gradagem e subsolagem. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Vem cá, meu diretor. Ó, esse texto inteiro aqui não precisa, de forma alguma, estar na sua resposta. O que tem que ter na sua resposta? Ou a palavra, ou o significado com as suas próprias palavras, estudante. Exemplo, arranquio manual, tem que aparecer na sua resposta. Capina, tem que aparecer na sua resposta. Cobertura morta, roçagem, aragem, gradagem e subsolagem. A forma com a qual você escreveu, contemplando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, contemplando, tem que aparecer ou você escrever ou aparecer essas palavras na sua resposta, tá bom? Aumenta a tela, meu diretor. Questão de número 3. A capina manual é frequentemente indicada para plantios com maior tempo de desenvolvimento, sobretudo um sistema agroflorestal. Sobre as vantagens dessas técnicas, assinale a alternativa correta. A capina manual, desaconselhada em SAFs por promover totalmente a vegetação, remover toda a vegetação do solo, esse tipo de capina visa o uso de herbicida, isso nada a ver. Técnica permite a seleção de espécies a serem mantidas? Pode ser. A principal vantagem da capina manual está em mecanização? Não. Esse método é eficaz para a área urbana? Nada a ver, a área rural. A única que está certa é a C mesmo. Tá? A técnica permite a seleção de espécies a serem mantidas como árvores nativas, regeneração natural, que são importantes para a composição
e sustentabilidade do sistema agroflorestal. 4. Durante o manejo das plantas invasoras em áreas agrícolas ou de preservação, é comum o uso de métodos de arranquio como forma de controle. No entanto, certas espécies têm a capacidade de se regenerar a partir de fragmentos. Falamos disso. Considerando essa característica, quais são os cuidados que devem ser adotados ao realizar o arranquio? Pessoal, retirar toda a planta, principalmente raiz, rizoma, caule subterrâneo. Tem que aparecer essas palavrinhas. Senão, não há processo de retirada eficiente. Lembra do animal que faz isso com eficiência? A cabra? 5. As plantas daninhas representam um desafio constante na produção agrícola, especialmente do sistema de cultivo de pequeno e médio porte. Sobre as características dessas plantas, seus impactos no sistema produtivo, assinale a alternativa correta. A única alternativa que contempla, pessoal, é a alternativa D. São plantas que competem com as espécies cultivares por... essa aqui é a única que está correta mesmo. São plantas que competem por espécies cultivares, água, luz, água, nutriente, faltou espaço. Eu estou falando para vocês lá desde o início, mas é a única que está correta, tá bom? Podendo hospedar pragas e doenças. Para mim, meu diretor. Meus queridos, um abraço, um beijo e até a próxima.